Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, a todas as irmãs e irmãos que vieram nesta última escola bíblica dominical. Nós estamos hoje, pela graça de Deus, finando mais um trimestre de lições maravilhosas que estudamos ao longo desses 3 meses, e todas elas centradas no livro de Neemias. Esse livro que traz esses 13 capítulos e fala sobre a liderança de um homem de Deus, um homem comprometido com o Senhor. Alguém que a gente olha para a vida de Neemias e tem muita vontade de ser igual a ele. E ao longo desses 3 meses nós temos aprendido muito. E eu sei que todos nós aqui temos aprendido. Não é, às vezes a gente, quando olha para a vida de Neemias, a gente pensa assim, mas Neemias é mais para comparar assim com o bispo Oídes, com os líderes, como os nossos líderes lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, você é um líder da sua família, você é líder de um departamento na igreja, você lidera lá na sua empresa, e todas as lições que esse homem nos ensinou aqui, nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Mas, irmãos, ao longo dessas 13 lições, talvez se nós pudéssemos fazer um resumo, nós poderíamos resumir as 13 lições em 7 verbos principais. Por exemplo, a primeira lição, talvez o verbo importar. Neemias, quando ele soube da situação de Jerusalém, ele se importou com seu povo. Ele fez questão de saber como é que estava. Ou ele tirou uma radiografia da situação de miséria que na verdade estava Jerusalém. Mas um segundo verbo é o verbo envolver-se. Não só ele se importou, mas ele se envolveu com aquela situação. Ele tomou alguma atitude para dizer: o meu povo, o povo de Deus, Jerusalém, não vai ficar em escombros. Na verdade, então, ele se envolveu. Mas após se envolver com aquela situação, então ele planejou algo para que pudesse reconstruir os muros, reconstruir a cidade, enfim. Depois ele executou a obra. Está lá na lição 4, lição 1, lição 2, lição 4, já fala sobre a execução da obra que Neemias esteve à frente, juntamente com, bem organizadinho, os irmãos sabem, todos aqueles líderes de tribos, e eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Depois veio aquela etapa de organizar, tanto socialmente como religiosamente, as coisas dentro de Jerusalém e dentro do templo sagrado de Deus, a questão da organização. E após, nós vimos outro verbo chamado celebrar. Foi o momento em que Neemias e Esdras estavam à frente do povo de Deus, e Esdras leu o livro do Senhor diante do povo, e ele celebrou aquela vitória que Deus tinha dado para o seu povo de maneira abundante, né? Imagine os irmãos, o sonho dos judeus, dentro de Jerusalém, a cidade fechada de muros, agora totalmente protegida. E agora o povo diante daquele lugar santo, celebrando ao Senhor dos Exércitos, porque Ele devolvera para o seu povo a Jerusalém que eles tanto almejavam. E, por fim, é a lição de hoje, a lição de número 13, falando sobre zelar, sobre cuidar de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Querida igreja, se nós observarmos a partir do capítulo 8 de Neemias, capítulo 8, 9 e 10, nós encontramos o povo do Senhor, quando a Bíblia Sagrada foi lida diante do povo, pelo escriba Esdras. A Bíblia foi lida, e ela foi exaustivamente lida, e as pessoas escutaram as palavras da lei de Deus. O certo é que houve um quebrantamento muito grande no meio da igreja. Houve um verdadeiro avivamento ali em Jerusalém. Por quê?
porque a Bíblia foi lida diante do povo de Deus. Vem aí a importância de nós estarmos na casa do Senhor e ouvirmos os oráculos de Deus serem lidos aos nossos ouvidos. Então, naquele dia em que Neemias e Esdras, eles subiram em um lugar alto, e Esdras leu o livro de Deus, diz-nos a palavra de Deus lá no capítulo 8, que houve um grande avivamento no meio do povo de Deus. E aqui os líderes conclamou o povo para que eles voltassem para Deus, para que a palavra de Deus outra vez estivesse plantada no coração de todos eles. E nós vimos uma multidão dizendo assim: todas as palavras que vocês estão dizendo hoje, nós haveremos de cumprir em nossa vida cabalmente. E diz que o povo chorava, e o quebrantamento de Deus veio sobre a multidão, e eles fizeram um concerto com o Senhor. E esta lição ela é muito apropriada para nós hoje. Estamos na 13ª lição deste trimestre. Nós estamos findando amanhã o ano de 2018. E este é um motivo muito bom, ou este é um momento especial para que eu e você façamos uma reflexão, ou uma introspecção sobre tudo aquilo que ao longo deste ano nós prometemos fazer para Deus, se verdadeiramente o nosso coração continua afogueado com a presença do Senhor, se a nossa vida continua como nós fizemos talvez na passagem de 2017 para 2018, nós fizemos compromisso de honrar mais o Senhor, de ler mais a sua palavra, de orar mais, jejuar mais, e de repente os anos se passaram, ou os meses se passaram, e se a gente não se aperceber, a gente vai deixando com que cinzas começam a apagar as brasas da nossa vida. Não é assim, irmãos? Foi exatamente isto que aconteceu com Israel nesse dia. Diz que ao ler a palavra do Senhor, quando os líderes estiveram à frente, leram a palavra de Deus e ministraram para o povo caiu em quebrantamento. Logo após isto, Neemias, depois de 12 anos em Jerusalém, Neemias precisou voltar à fortaleza de Suzã. E ele foi ter com o rei Artaxerxes. E diz que depois de 12 anos aqui, junto com o povo de Deus, ele se ausentou por um pouco de tempo, líder. Ele se ausentou por um pouco de tempo. E quando ele deu as costas para Jerusalém, quando ele deixou Jerusalém na mão de outras pessoas, diz que a coisa não continuou como quando estava Neemias à frente do povo de Deus. Alguém diz assim: as coisas não acontecem até que haja um líder à frente de toda a organização. O povo de Deus precisa de um líder. O lar precisa de um líder. As instituições precisam de líderes. Líderes que verdadeiramente sejam de verdade, que passem à frente do povo. Nós estamos vivendo em um mundo fragmentado, pessoas quebradas, lares desfeitos. Nós estamos vivendo em um mundo marcado pelas repartições públicas sendo corroídas pela corrupção, uma verdadeira desordem no mundo aí fora. E isto por quê? Porque falta pessoas comprometidas com a verdade. Falta líderes comprometidos com a verdade. Então, queridos, os irmãos poderão ver que ao ausentar-se de Jerusalém, Neemias, aquele homem de Deus, veja a presença de um homem de Deus à frente do povo, a firmeza que traz. Quando Neemias precisou voltar, os entendidos dizem que talvez seja um ano que Neemias ficou lá, Neemias ficou na fortaleza de Suzã, e ele volta outra vez aqui em Jerusalém. Ele percebe um outro clima. Anteriormente, quando ele for embora, aquele clima de alegria, nós vamos cultuar ao Senhor, nós viremos para o templo e vamos sacrificar a Deus, e nós vamos estar aqui cumprindo todas as palavras que foram ditas ou que foram lidas aqui no livro de Deus. E de repente, queridos, houve um sacerdote, vocês sabem disso, houve um sacerdote, de um daqueles que Neemias nomeou para que ficasse aqui no templo de Deus. Ele trouxe um homem chamado Tobias, um amonita. E ele trouxe esse homem e disse: olha, eu vou preparar uma câmara aqui dentro do templo,
câmara era um lugar de guardar as ofertas, os dízimos da casa de Deus. Câmara era um lugar especial no templo de Deus. E aquele sacerdote trouxe Tobias e disse: você vai ficar ministrando aqui junto conosco. E começou aquela mistura dentro da casa do Senhor. E as coisas degringolaram a partir daí. Foi a partir daí que o povo de Deus, o capítulo 13 do livro de Neemias aqui, eu quero até ler alguns versículos com os irmãos. Nós encontramos alguma situação desagradável, alguma situação deplorável, que o povo de Deus experimentou exatamente por causa disto, né? Percebeu-se uma mistura no povo de Deus. A proibição que Deus fez, desde lá da lei de Moisés, para que não houvesse essa mistura, não é uma proibição racial. Esse Tobias, ele era amonita, ele era da linhagem do povo de Amon. A Bíblia fala muito sobre Amon e Moabe. Aqui no capítulo 13 fala muito sobre Amon e Moabe. São dois povos, esses dois povos vieram, a origem deles foi daquela relação incestuosa de Ló com as suas duas filhas. E diz que nasceu-se Amon e Moabe. E desses dois povos, Tobias era filho dos amonitas. Deus falou: eu não quero que o meu povo se misture com amonitas e moabitas. Deus não faz acepção de pessoas, nós sabemos disso. A própria palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não. Mas o que Deus tinha contra esse povo aqui não era a questão da raça, pelo fato de eles serem amonitas e moabitas. O problema de Deus, o problema do Senhor com este povo, é que eles tinham seus deuses. E quando eles misturavam com o povo de Deus, quando eles misturavam com Israel, eles traziam consigo a carga dos deuses pagãos para dentro da casa do Senhor. E aí eles traziam aqueles deuses pagãos, e isso trazia muita maldição, porque o povo de Deus acabava se envolvendo com aqueles deuses. Os irmãos estão entendendo? O povo de Deus se envolvia com aquilo. E foi exatamente isso que esse Eliasibe, esse sacerdote, trouxe Tobias e disse: não, você vai ficar conosco aqui, ministrando dentro da casa de Deus. A gente tem visto muito isso hoje, na era moderna, né? Às vezes muitas pessoas às vezes não vigiam e dizem: não, pastor, vamos trazer pessoas que não temem a Deus, pessoas que vivem uma vida totalmente abominável ao Senhor, para ministrar aqui na casa do Senhor. Não pode ser desse jeito, porque aqui, quando eles trouxeram esse amonita para estar ministrando, para estar envolvido com o trabalho do Senhor, diz que a situação foi tão dramática, foi tão triste, que os levitas, os cantores crentes, os levitas, os sacerdotes, eles foram espalhados dentro do templo de Deus. Eles voltaram para suas vidas normais, ganhando pão lá fora. Por quê? Porque um ímpio estava aqui fazendo o papel daqueles que são santos, que deveriam fazer, por permissão de alguém que permitiu que isso acontecesse. Irmãos, então esse foi a primeira coisa que Neemias, ao voltar, ele percebeu. Uma mistura no meio do povo de Deus. Deus nunca ordenou também que o seu povo se unisse a pagãos a fim de ganhá-los. Às vezes nós temos uma filosofia dizendo assim: gente, vamos trazer esta pessoa para cantar conosco, para falar conosco. Ela não é crente não, ela não teme a Deus não, mas nós vamos ganhar ela para o nosso lado. Isso não acontece de jeito nenhum. É igual retiros de jovens. Não, vamos levar um maconheiro aí, vamos levar alguém que viciado, lá ele vai ser transformado. Dificilmente acontece isso. Acontece mais dele contaminar aqueles que estão indo juntos, né? Então isso aconteceu. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, Deus falou assim: olha, a parte do meio deles. Cuidado com essas pessoas que trazem consigo essas práticas mundanas, a parte. O povo de Deus toda a vida foi sempre um povo que Deus inquiriu deles, para que nós pudéssemos ter uma vida separada, uma vida diferente.
Nós estamos caminhando para os céus, e quem caminha para os céus não são bem recebidos pelo povo aí fora, de jeito nenhum. Eu já disse aqui algumas vezes e quero repetir isso. Jesus passou com seus discípulos em uma cidade, e a Bíblia Sagrada diz assim: e eles não receberam Jesus, porque o aspecto dele e dos discípulos era de quem caminhava para Jerusalém de Deus. Esse povo aqui, irmãos, nós, com todas as nossas fraquezas e debilidades, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém de Deus. E não tem jeito de haver comunhão entre luz e trevas. Não tem jeito de misturar luz e trevas. É igual nós já ouvimos aqui, a luz dizendo: trevas, eu quero ver onde é que você está. E a luz vai se aproximando, e as trevas dizem: eu estou aqui. Mas a luz, quando chega, diz: onde é que você está, trevas? Quando a luz chega, as trevas desaparecem, não tem jeito. Não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem comunhão entre Deus e Belial. Não tem jeito de ter comunhão. Nós podemos sim convidar as pessoas para vir à casa do Senhor. Podemos convidar para estar aqui, para que o poder do Evangelho alcance esses corações. Mas eu não posso de jeito nenhum chamar alguém, nós não podemos de jeito nenhum chamar alguém que é comprometido com Belial, que é comprometido com o pecado, para dizer: vem ministrar aqui na casa do Senhor, tome conta aqui. Não, aí não. Aí não, isso aqui, esse lugar, essa ministração, são para aqueles que têm compromisso com os céus de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O misto de gente é constituído de pessoas salvas com pessoas não salvas. E esse misto é perigoso, é muito perigoso. A lição diz aí que na vida sempre nos deparamos com uma tarefa para fazer. Neemias foi assim, né? Ele deparou com aquele chamado ecumenismo que estava instalado ali no templo. Agora, nesse esforço de agradar a Deus, ele põe à parte todo tipo de mistura que não quer dizer proibição de contatos. Olha aqui, ele colocou algo interessante: essa mistura não quer dizer proibição de contatos ou interatividade entre cristãos e incrédulos, não quer dizer isso não. Essa mistura é entregar-se a um envolvimento profundo, onde práticas pagãs são assimiladas mediante concessões que muitas vezes nós fazemos. E isto aqui não é admitido pelo Senhor. Quando Deus falou: olha, vocês não se misturem com os amonitas e moabitas. Esse povo aqui, principalmente os moabitas, um dia eles convidaram Balaão, quando Israel estava naquela luta, naquela peleja, para viajar do Egito para Canaã. E eles convidaram Balaão, esse povo aqui convidou Balaão e disse: amaldiçoa o povo de Deus, amaldiçoa o Israel de Deus. Israel estava incomodando os moabitas, e eles chegaram a salariar Balaão para fazer isso. E quando Balaão ia abrir a boca para amaldiçoar o povo de Deus, Deus dizia para ele: não amaldiçoe aqueles que eu tenho abençoado. Não faz isso não, não amaldiçoe não. E aquela luta foi muito grande, mas como Balaão era um camarada assim, meio que mercenário, lá na frente ele dizia assim: faz um baile aqui, faz uma festa aqui, e convide os israelitas para descer nessa festa, faz um baile aqui, convida muitas mulheres bonitas e faz um baile aqui, que eles vão descer e eles vão estar com vocês. Infelizmente houve uma queda do povo de Deus dessa forma, nesse momento aí. Meus queridos irmãos, então, esta mistura que muitas vezes acontece em muitas igrejas por aí afora, ela é perigosa. Há uma diferença muito grande entre a gente receber uma pessoa e ter comunhão com ela, entre receber uma pessoa e deixá-la oficializar aqui na casa do Senhor. É totalmente diferente. Mas houve um segundo ponto que Neemias percebeu, foi a verdadeira profanação na casa de Deus. Olha os versículos 13 e capítulo 13, verso 4 e 5. Ora, antes disso, Eliasibe, olha o nome do camarada aí, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas de manjares, incenso e vasos, e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que ordenaram os levitas, e os cantores e os porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém. Olha, Neemias, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu vim ter com o rei,
Mas ao cabo do fim desses dias eu tornei a alcançar uma licença do rei. Eu vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera em beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos palácios da casa de Deus. Eles chegaram a profanar a casa de Deus, porque trouxeram o inimigo, aqueles que não têm o mínimo compromisso com o Senhor, para ministrar aqui na casa do Senhor. Houve a dispersão dos obreiros da casa de Deus. Lá no versículo 10 a 14, se os irmãos lerem, vocês verão que houve uma dispersão dos verdadeiros obreiros da casa de Deus, por causa desses ímpios que estavam ali, né? Então, irmãos, em quarto lugar, houve a profanação do dia do Senhor. Nos versículos 15 a 22 aqui do capítulo 13, Neemias percebeu também que o sábado, que era uma aliança entre Deus e Israel, Deus e o seu povo, para que eles pudessem parar de trabalhar, que o povo de Deus pudesse dedicar às coisas de Deus naquele dia. Diz que as portas de Jerusalém eram abertas e os mercadores vinham, os comerciantes vinham para dentro de Jerusalém. E exatamente no dia de sábado, eles vendiam, eles compravam, eles negociavam com os judeus. E agora o povo estava animado para os negócios, uma nova nação, um novo povo. E eles estavam negociando no sábado inteiro. O comentarista da nossa lição aqui diz: o sábado é esse dia que Deus instituiu para que os israelitas, como um sinal de Deus juntamente com os israelitas. O povo de Deus hoje, depois que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E a partir daí a igreja primitiva adotou-se o domingo, para que fosse dedicado um dia ao Senhor. Para Deus não importa se seja sábado ou seja domingo, o certo é que Deus quer que nós tenhamos um dia na semana, para que a gente pare dos nossos trabalhos e para que a gente venha servir a Ele dentro da sua casa. Como é bonito dizer assim: domingo é o dia do Senhor. É o dia em que nós paramos com os nossos labores, paramos com as nossas atividades seculares, e nós tiramos para vir para a casa de Deus. E nós entramos dentro desta casa e dizemos: Deus, esse dia é dedicado ao Senhor dos Exércitos. Eis-me aqui, Senhor, te servindo em tua casa. Mas Neemias percebeu que durante a sua ausência ali de Jerusalém, o povo diz: esse negócio de cultuar a Deus no sábado, isso é balela. Nós vamos negociar, nós vamos comprar, vender, negociar e tal. Então, Deus nos chama a atenção hoje. O tema da lição é zelo que nós precisamos ter. Deus nos chama a atenção hoje. Eu falo sempre com a minha família. Durante a semana, a gente levanta cedo, né? Levanta cedo para ir para o trabalho. Eu venho aqui para a igreja. Meus filhos, cada um toma. Os meninos levantam de madrugada para ir para a escola. Mas no domingo, nós precisamos levantar cedo também e dizer: Deus, esse dia é dedicado ao Senhor. E eu vou para a tua casa te servir em espírito e em verdade. Os irmãos pensam que Deus, o Espírito de Deus, os olhos de Deus não nos contemplam aqui dentro da casa do Senhor hoje? Será? Os irmãos pensam que Deus, Ele não está te vendo, você que levantou cedo e disse: Senhor, hoje eu quero ir para a tua casa, na escola bíblica dominical, te servir lá. Os irmãos pensam que Deus não vê? Seria porventura Deus esquecido para Ele não ver os nossos atos que nós fazemos para Ele? Lá no livro dos Salmos diz: porventura o nosso Deus não vê aquilo que fazemos, e os ouvidos de Deus não ouvem aquilo que falamos? Porventura Ele não ouve e Ele não vê? Ele contempla todas as coisas. Ele está vendo você aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta foi outra debilidade que Neemias percebeu na casa do Senhor. A profanação do dia do Senhor. Mas em terceira mão foi o perigo que Neemias viu quando o povo de Deus começou a casar-se com mulheres amonitas. Judeus casando com amonitas, judeus casando com moabitas. E para os dias de hoje, é pessoa salva casar com pessoa não salva. Aqui está o perigo.
Aqui está o perigo. O livro do Senhor aqui, no capítulo 13, Neemias, ele falou claramente sobre isso. Olha o que ele disse aí. Eu vi também, olha o que Neemias viu. Eu vi também, naqueles dias, judeus que tinham se casado com mulheres adoditas. Adoditas é descendentes de Asdod, né? Adoditas, amonitas, moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico. Os filhos dos judeus, ao invés deles falar a língua materna, ao invés de falar o hebraico, para aprender a lei de Deus, os filhos dos judeus estavam falando asdodita, falando uma língua diferente, uma língua que não entendia. Irmãos, os nossos filhos precisam desde cedo, eles estar familiarizados com essa linguagem da palavra de Deus. Eu fiquei meio assustado, nós tivemos reunidos dias atrás, a família nossa é grande, muita gente e tal, e eu fiquei meio assustado com uma coisa. O meu genro Enoque pegou, ele estava procurando a esposa dele, a Denise, e ele pegou um das nossas crianças grande assim, ele falou para o menino assim, será que a Denise foi arrebatada? E eu fiquei. O menino olhou e falou assim, o que é isso, ser arrebatado? Menino grande, dos nossos, o que é isso, ser arrebatado? O Enoque falou, você não sabe o que é ser arrebatado? Não, sei o que é isso não. Meu Deus, as nossas crianças precisam saber o que é arrebatamento da igreja. Não, irmãos? Eles precisam entender isso. Muito cedo eles entendem de computador, eles entendem muito cedo das coisas que estão aqui na tecnologia. Mas às vezes quando nós falamos com nossos filhos, olha, a igreja de Jesus Cristo será arrebatada. Vai acontecer um toque de um clarim nos céus. E o povo de Deus vai ser tomado aqui da terra para estar para sempre com o Senhor. Às vezes nossos filhos não sabem o que é isso. Quando Deus os tirou lá do Egito, Deus falou assim, fale para os seus filhos constantemente, dia e noite, sobre a lei de Deus. Para que lá na frente, quando o povo perguntar, quando as pessoas perguntar, que significado tem esse culto de vocês? Eles saibam responder o significado do culto. Nossos filhos precisam saber que Jesus Cristo vai arrebatar esse povo, a qualquer momento desses. Quem sabe Jesus pode arrebatar o seu povo, antes que 2018 se feche. Não, irmãos? A trombeta de Deus pode tocar hoje, sim. E a igreja dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu quero dizer a todos vocês que eu quero subir no arrebatamento da igreja, mas eu quero que meus filhos, meus netos, minha esposa, meus sobrinhos, toda a minha família suba comigo também. Eu quero que todos subam no arrebatamento da igreja, mas eles precisam entender o que é isso. Diz que os judeus, eles se casaram com amonitas, e agora nem os filhos falavam a língua dos judeus, já não falavam mais a nossa língua, aquilo que se preza para aprender a palavra de Deus, mas falavam outra língua. Eu aconselho pais e aconselho jovens aqui, não se case com uma pessoa não salva. Não se misture com uma pessoa não salva. Cuidado com isso. Um dos maiores perigos que a igreja no mundo inteiro hoje está correndo. As reuniões de casamento, às vezes no próprio casamento, Deus não é glorificado. Deus não está sendo glorificado em muitos casamentos que acontecem hoje. Quantas vezes nós os pastores, nós os líderes, a gente chega para ministrar um casamento e vem alguma pessoa, muitas delas profanas. E qual o pedido delas? Pastor, a cerimônia que eu tenho aqui é longa, e eu quero que a mensagem que o senhor fala seja 2 minutos, 3 minutos no máximo, tá bom? Eu me lembro de um tempo, e vocês se lembram também, eu me lembro muito bem, em que jovens diziam assim, pastor, dê uma mensagem evangelística no meu casamento, porque tem muita gente descrente, e eu quero que eles ouçam sobre Jesus no dia do meu casamento. Eu quero que eles ouçam sobre a beleza de Jesus. Eu os convidei para que eles tivessem meu casamento, e eu quero que eles ouçam acerca de Sião, acerca das coisas de Deus. Oh meu Deus, por aí afora a gente tem notícias, não é aqui em Campinas, mas a gente tem notícias de casamentos, que acabou o casamento, aí entrou o baile, entrou a bebida alcoólica, entrou todo tipo de profanação. Eu tenho meu genro que ele trabalha com negócio de música, e às vezes chega noivos e diz assim, eu não quero saber
Noivos que dizem crentes. Eu não quero saber de música crente no meu casamento, não. Só quero tema de novela e pronto. E a gente fica perguntando assim, será que esse casamento vai ter a bênção de Deus? Será que será abençoado pelo Senhor? Como é que é esse negócio? Queridos, então Neemias disse, olha, vocês estão se casando, os crentes com descrentes, não façam isso. Essa mistura não dá certo. Essa mistura desagrada a Deus. Quando os dois são servos de Deus, quando os dois temem ao Senhor, quando os dois andam nos seus caminhos, já enfrentam conflitos e dificuldades atrozes. Imagina uma pessoa salva casada com uma pessoa não salva. Imaginem isso, irmãos. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos adverte. Neemias advertiu o povo de Deus quanto a esse perigo. Salomão, ele incorreu nesse erro, né? E está escrito aí no capítulo 3 de Neemias. Neemias citou isso. Ele citou Salomão, que os irmãos observaram. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, capítulo 3 de Neemias, não havendo entre muitas gentes reis semelhante a ele, sendo amado de Deus e pondo o Deus rei sobre todo Israel, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Oh meu Deus, Salomão, o grande sábio, o homem que todos nós admiramos, mas está escrito aqui, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Que Deus venha guardar os nossos filhos, os nossos netos, de se casar com uma pessoa não salva. E se hoje tiver algum jovem aqui que você tem esse intento, que você mude a sua posição. Procure um salvo para que você se case com ele. E Deus vai estar neste negócio, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a lição diz aí, eu estou próximo de terminar. Enfrentando os problemas, o perigo da tolerância para com o mal. O próximo problema enfrentado foi o da distribuição dos quinhões destinados aos levitas. Neemias descobriu que não estavam sendo pagos os quinhões ou os salários dos levitas. Então, empreendeu um conjunto de atividades, inclusive a substituição de Eliasibe por homens dignos de confiança. Neemias, irmãos, diz o comentarista aqui que Neemias era um homem chorão, vocês sabem disso. Ele era um homem chorão. Quando ele soube da situação de Israel, diz que ele caiu em um pranto muito grande, por ver a situação de Jerusalém como estava. Mas ao mesmo tempo, Neemias era um homem enérgico. Quando ele chegou em Jerusalém, e que ele viu que o templo havia sido invadido por esses ímpios aqui, ele não aceitou. E ele se posicionou e disse, eu não aceito isso. Aqui dentro da casa de Deus, não, de jeito nenhum. Essa semana eu achei engraçado um dirigente de congregação. Ele disse que deu oportunidade para um camarada lá, e esse camarada começou a falar besteira, ele mandou ele parar, e ele não parou, ele disse que foi lá e desligou o som, ele mesmo foi lá e desligou o som, e veio para cá e meio que quis enfrentar o rapaz. Eu falei, meu querido, não é por força e por violência também não. Esse moço podia até ter te agredido, e pelo que ele me disse, que ele falava durante a palavra que ele ministrava, que ele falava aqui na frente, né? Ele podia até ter te agredido, querido, não faça isso. Hein? Mas Neemias, ele se indignou quando ele viu aquela situação, os levitas espalhados, né? Aqueles que deveriam estar ministrando, estavam espalhados, porque um ímpio, um amonita, estava aqui na frente. Não pode um negócio desse. E diz que ele se indignou. Se vocês lerem todo o capítulo 13 de Neemias, diz que ele tomou umas posições drásticas, assim, aquele homem, aquele corajoso, aquele austero, louvado seja o nome do Senhor. E assim foi, chamando mal por mal. O fato da igreja acolher as pessoas que eu já li, desculpem. Final aqui, Neemias, diante de toda aquela austeridade, daquele zelo, daquele cuidado que ele teve em extirpar todos esses males aqui. Ele extirpou tudo isso aqui, o casamento de pessoas crentes com pessoas não crentes. Ele extirpou esse mal das pessoas, o perigo da mistura dentro da casa de Deus. Ele extirpou o mal da profanação da casa de Deus, aquele sacerdote ímpio ministrando ali. A dispersão dos obreiros, ele trouxe pessoas de confiança de volta para a casa de Deus. A profanação do dia do Senhor, ele estipou tudo isso.
diz que o povo fez concerto com Deus. Aqui nesta hora, o povo fez concerto com Deus e disse: nós vamos outra vez nos levantar. Queridos irmãos, eu quero terminar essa palavra na manhã deste domingo dizendo a vocês o seguinte: o nosso Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E muitas vezes Ele nos dá uma segunda oportunidade. Ele nos dá uma segunda oportunidade para que nós venhamos rever os nossos valores, para que nós venhamos rever os valores espirituais da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Deus nos dá essa oportunidade. Aqui nós vimos no capítulo 13 de Neemias que Deus está dando outra oportunidade para o seu povo, né? Depois de trazê-los de volta lá da Babilônia, depois daquele concerto que fizeram no capítulo 8 aqui, agora Deus está dando uma nova oportunidade para eles. Se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos entrando em um novo ano, 2019. E eu quero concitar a igreja, aos irmãos aqui na manhã deste domingo, para que nós sejamos melhores crentes no ano de 2019. Que nós sejamos mais amorosos, mais fervorosos, que nós sejamos mais cheios de Deus, de tal forma que as pessoas que estiverem perto de nós venham perceber a presença de Deus em nossas vidas. É um desafio que nós temos. Essa lição calhou muito com esse momento que a igreja vive hoje. 2018 está findando, estamos abraçando um novo ano, mas nesse novo ano, pelo menos eu da minha parte, eu quero ser melhor esposo, melhor pai, melhor avô, melhor homem de Deus, melhor ouvinte da palavra de Deus, melhor leitor da Bíblia Sagrada, enfim, melhor homem de oração. Está escrito aqui, terminando a nossa lição, Neemias, um homem de oração, sempre ele intercalou suas ações com oração. Aqui no capítulo 13 deste livro, nós vimos várias vezes, durante todos esses episódios, que Neemias conta, ele falando com Deus, dizendo: Deus, ouve a minha oração, Deus, muda essa situação, Deus faz algo diferente. Durante todo este capítulo, versículo 13, 14, 22, 29, 32, nós encontramos Neemias orando. Estamos mais do que nunca, em tempos de buscar a face adorada de Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos e irmãs, todos aqueles que frequentaram a escola bíblica dominical neste ano de 2018, e que nós venhamos por meio desta lição. A lição fala sobre zelo com as coisas de Deus, cuidado com as coisas de Deus. Isso nos custa um preço alto, né? Que nós venhamos ser melhores do que fomos durante este ano de 2018. Queiram se colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Queiram se colocar em pé. Deus vos abençoe em Cristo. O salmista orou ao Senhor e disse assim: Deus, olha dentro de mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho que não tenha agradado a Ti, e guia-me pelo caminho da justiça, guia-me pelo caminho reto. Que essa escola bíblica dominical venha servir para que nós nos acheguemos mais perto de Deus. De amanhã para depois, nós estaremos aqui participando da ceia do Senhor, recebendo um novo ano. Que o nosso coração esteja totalmente afogueado com o avivamento que vem dos céus para as nossas vidas. Eu quero mais Deus em minha vida, queridos. Eu quero mais de Deus, mais do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos orem por mim, e eu vou orar por vocês, para que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se percebe, ao pegar na mão dessa pessoa, você percebe que ela é cheia do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor e fazer concerto com Deus hoje, irmãos, mais uma vez. Maravilhoso Deus, Pai de Jesus Cristo, diante do Senhor nós nos encontramos outra vez, ó Pai, frente a esta lição, Senhor, que nos alertou, ó Deus, sobre os nossos antepassados, aquilo que aconteceu outrora, Pai, para que nós venhamos, ó Deus querido, em pleno século 21, viver uma vida pia, uma vida que venha te agradar, Senhor. Deus poderoso, que nós venhamos estar dentro do Teu propósito. Queremos pedir a Ti que haja harmonia em Tua igreja, que haja harmonia nos lares, Senhor, que haja paz, ó Deus querido, em nossas vidas,
que nós sejamos pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito, ó Deus. Enche a igreja de Campinas, todos aqueles que fizeram um dia aliança contigo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Bendito seja o Teu nome para sempre. Nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe em Cristo, irmão.